eu quero receber aqui o senador pelo Estado de São Paulo, candidato à presidência do Senado Federal, Marcos Pontes. Muito obrigado, senador, por ter aceito o convite a participar aqui do programa. Obrigado, Paulo. Um prazer aí participar com você, né? E estamos nessa batalha aqui para trazer as nossas pautas de direita, né, para o local. A gente não pode ficar sem um candidato de direita numa eleição tão importante como essa. Obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. A disputa e a discussão a respeito desse assunto são muito sérias, senador. Quero que o senhor entenda que eu vou conduzir aqui a entrevista e que o senhor entenda que eu não tenho absolutamente nada pessoalmente contra o senhor. Eu sou um jornalista de opinião, então o meu compromisso é fazer uma entrevista dura, mas eu vou procurar ser justo. Faz parte do ofício. Bom, senador, o senhor assumiu o seu cargo representando o Estado de São Paulo tem 2 anos. E esse é o primeiro contato que eu tenho com o senhor. Eu não sei quais são os seus feitos como senador, então eu gostaria que o senhor dissesse aqui para os públicos quais são os 5 maiores feitos do senador Marcos Pontes até agora pelo Estado de São Paulo. Olha, obrigado por essa oportunidade. Eu fui eleito com aproximadamente 11 milhões de votos. Foi o maior número de votos, né, de um parlamentar no Brasil em 2022, e uma das maiores da história do Senado. E eu tenho feito meu trabalho ali, embora não seja aquele tipo de parlamentar, ou mesmo quando era ministro também, aquele que ficava falando grandes coisas, mas eu fazia. Meu trabalho é fazer as coisas, isso que é importante. Eu apresentei mais de 300 propostas legislativas nesses 2 anos e aprovei mais de 90 delas nas comissões. E isso é importante, é fácil o pessoal entrar no site do Senado, quer dizer, a pessoa não costuma entrar ali no senado.leg.br, procurar pelo meu nome, lá que você vai ver essa relação muito grande ali de propostas. E por que eu tinha tantas propostas assim? O senhor se importaria de listar quais são as 5 mais importantes? Não, sem dúvida. Eu fui o vice-presidente, por exemplo, da Comissão de Inteligência Artificial. Então, esse foi um trabalho grande que nós fizemos ali, bloqueando também muitas coisas que não eram para estar naquele projeto de lei. Você lembra, 2338, né? Isso aí seguiu agora para a Câmara, ainda com problemas, precisa ser ainda melhorado, mas está lá na Câmara dos Deputados, né, já um pouco melhor do que como começou lá no 2338. Esse foi um trabalho enorme. Eu presidi basicamente 10 ou 12 audiências públicas sobre isso. Lembrar também que eu sou, obviamente, né, do setor aeroespacial. Então, eu que aprovei a Lei Geral do Espaço, que hoje essa lei ela permite que o Brasil tenha, agora sim, um programa espacial mais à altura do que o país merece e precisa, né? E com isso aí, nós dividimos ali o setor público, o setor privado, né, e a parte militar e civil. Então, com isso aí, o Brasil vai poder ter, sim, um programa espacial mais à altura. Lembrando que isso é continuidade de um trabalho que eu fiz como ministro, né, para colocar em 4 anos como ministro, eu adiantei décadas do programa espacial. Isso é continuidade desse trabalho também ali. Outra coisa importante, né, que o pessoal às vezes não vê passar, também em continuidade do meu trabalho como ministro, eu coloquei o Brasil no CERN. O CERN, como país associado, o CERN é um acelerador de partículas. O pessoal fala, para que isso aí? Para que serve? Isso aí, muitas das pesquisas que são feitas lá, nós podemos utilizar no Brasil como, por exemplo, supercondutores para desenvolvimento de sistemas de geração de energia, até superbaterias e muitas coisas. Isso aí eu também fui o cara que aprovou, né, essa participação do Brasil no CERN, também ali. Atualmente, né, estão ocorrendo ali 2 projetos importantes, que é a proficiência médica e odontológica. São 2 projetos de lei extremamente importantes para a saúde da população, e esses projetos foram pedidos pelos Conselhos Federal de Medicina e Conselho Federal de Odontologia, e é necessário esse exame de proficiência, porque nós temos tido aí, infelizmente, né, muitos médicos formados no Brasil com pouca capacidade de atender os pacientes. Isso aí a gente está colocando a vida das pessoas nas mãos erradas, vamos dizer assim. Também dos... Mais um, 5002. 5002 é um projeto de 2023 que eu fiz em parceria com o CEMADEM e a Defesa Civil. Né? Você vê, nós estamos entrando agora num período que vai começar a chover muito no Brasil. Senador,
Desculpa, eu quero aproveitar o seu tempo da melhor forma possível. Pois não. Mas o Brasil vive uma ditadura. Eu peço para o senhor me dizer quais foram os maiores feitos do senhor como senador, a casa que deveria estar fiscalizando o poder que hoje usurpa o Brasil. E o senhor me lista um negócio de IA, um negócio do programa espacial, um negócio do CERN, um negócio de odontologia e outro projeto que eu nem entendi. O senhor me desculpa, senador, é muito pouco. Hoje nós temos o problema do Supremo Tribunal Federal. Eu quero saber o que o senhor fez para impedir os abusos do Supremo Tribunal Federal. Eu quero fazer aqui uma ressalva de justiça. Eu vejo de fato, que o seu nome sempre está lá nas petições. O senhor de fato não se furta em assinar quando há petições, cartas, etc. E isso precisa ser feito à justiça. Mas eu quero saber qual o seu protagonismo na luta contra a ditadura que o Brasil vive hoje em dia. Olha, um senador, ele obviamente não vai conseguir, exceto se for o presidente do Senado, que eu pretendo fazer, né, colocar esses processos de impeachment para andar. A gente tem ali esse processo. Assinei todas as possibilidades que eu tive de assinar alguma coisa a favor de bloquear isso com voto monocrático e outras coisas também. Eu fiz ali. Vou continuar fazendo como presidente, diga-se de passagem. Isso é muito importante, né? Eu tenho algumas PECs, por exemplo, que eu coloquei. Uma delas, por exemplo, para a questão de tempo, né, de mandato, que eu acho um absurdo chegar a ser vitalício isso aí, né? E outras medidas que a gente toma ali em conjunto, né? Eu sou um daqueles que fica... Mas qual foi o seu protagonismo, senador? Isso aí. Como? Qual foi o seu protagonismo? O senhor diz que nenhum senador sozinho pode tomar medidas. Eu entrevistei aqui na terça-feira alguém que eu tenho uma amizade pessoal muito grande, que é o senador Girão, e a minha amizade com ele surgiu, inclusive, por conta do protagonismo dele na luta contra a ditadura. O próprio senador Rogério Marinho teve uma participação importante, o senador Flávio Bolsonaro muitas vezes atua nessa direção, o senador Magno Malta, o senador Jorge Seif. Há senadores que têm protagonismo nessa luta. O senhor, por exemplo, vou dar um exemplo, eu acho que eu já vi umas 50 participações do senhor em podcast discutindo um assunto de extraterrestre, ciência no espaço, ali com o podcast com o Serjão, aliás, um abraço para ele. E eu devo dizer, eu amo ciência, meu sonho quando era pequeno era ser astronauta, então o senhor realizou meu sonho. Mas eu nunca vi o senhor em um podcast para falar sobre a situação da ditadura brasileira, eu não vejo o senhor denunciando isso na mídia, não vejo o senhor tomando nenhuma atitude nessa direção. O senhor pode me corrigir, o senhor pode citar alguns programas aqui para o pessoal. Deveria ver, porque eu já falei muitas vezes isso de plenário, né? Eu já apresentei uma série de situações que são deprimentes para o nosso Senado e para o Congresso como um todo, mas as pessoas às vezes não assistem tudo, não acompanham tudo, né? Você não vai me ver gritando, falando... O senhor pode citar aqui para a população. Deixa eu só terminar. Eu cito assim, assistam a minha participação no programa tal, onde eu denunciei o Alexandre, eu denunciei o Supremo Tribunal Federal, que é bom para o público conhecê-lo. Não, sem dúvida nenhuma. Mas você não vai ver uma situação na qual eu esteja gritando com relação a isso aí. Não precisa mas gritar, eu estou lá trabalhando nesse sentido. Isso aí você pode ter certeza, né? Todos nós de direita, nós estamos trabalhando juntos nisso aí. O Girão é meu parceiro nessas coisas. Nós trabalhamos exatamente juntos, né? Então, às vezes, isso que você está falando é uma coisa que eu fico muito chateado, sabe? Quando você vê, né, que o trabalho que você faz ali não é reconhecido também. E não é só ir lá na tribuna e gritar. Você tem que apresentar as coisas, você tem que assinar junto. Ali, por isso que eu falei que não é um senador que faz isso. Todos nós assinamos juntos, fazemos as coisas juntos. O que eu não admito, por exemplo, é a gente chegar agora nesse momento e derivar para o lado do Davi Alcolumbre, né? Seja comigo, seja com o Girão, as coisas vão funcionar para a direita. As mesmas pautas que nós defendemos ali, ele vai continuar a defender. É exatamente isso. Eu quero chegar lá, senador, mas assim, que o senhor está se candidatando à presidência do Senado, e eu estou ouvindo pelo histórico que não há um processo de liderança na maior pauta do Brasil. Tem um outro aspecto, o senhor citou aí o senador Girão, e eu também, onde o senador Girão é um dos maiores parceiros que eu tenho. Eu sei que o senhor, por exemplo, tem bastante relação aqui nos Estados Unidos, vem bastante aos Estados Unidos, e eu não vi o senhor em nenhum momento, em todo esse trabalho que eu faço aqui com as autoridades de direita dos Estados Unidos, com o movimento conservador americano, eu não tive nenhum apoio do senhor em momento algum. O senhor não acha importante esse trabalho aqui nos Estados Unidos? O senhor não participou por quê? Eu acho importante, sem dúvida nenhuma, eu acho importante. E agora,
você cobrar que eu esteja em todas as situações, eu acho um pouco fora de propósito. Eu estou aqui me candidatando justamente para poder ajudar nesse sentido, para poder colocar vamos dizer assim, em pauta, colocar essas nossas demandas, né, para funcionar realmente. Agora, se você acha que é melhor o Davi Alcolumbre, fique à vontade. Se você acha que é melhor o Girão, eu estou junto com ele. Então, nós vamos estar fazendo a mesma coisa. Então, olha, eu espero... Veja, senador, eu não cobrei que o senhor participasse de todas, não. Sendo dividida, eu vejo que tá, mas não da maneira que lá em cima está sendo dividida aqui embaixo. Pô, isso é muito ruim. A gente precisa realmente trabalhar juntos, entendeu? Eu estou precisando do seu apoio, estou precisando do apoio do pessoal de direita para que a gente consiga chegar lá, né? Seja eu, seja o Girão, seja os dois juntos, para a gente consiga chegar lá. Agora, dessa maneira, eu acho até difícil que a gente conseguir fazer alguma coisa realmente, né? Eu estou fazendo o meu trabalho lá, eu já falei, né? O Brasil não vive só desses assuntos também, mas sem dúvida nenhuma a gente precisa dar esse trabalho junto, em conjunto. O que a gente não pode... Veja, senador, eu não pedi que o senhor participasse em todas as frentes, em todos os assuntos. Eu pedi que o senhor participasse e me desse exemplo de uma ação. E o senhor não conseguiu. Então, o ponto que eu estou tentando analisar aqui é que, mesmo sem um histórico robusto de liderança e mobilização política, o senhor quer ser presidente do Senado Federal. O senhor acha que está em condições de assumir a presidência do Senado e, portanto, do Congresso Nacional, mesmo sendo um senador que... o senhor lê aí o chat como as pessoas estão se manifestando. O senhor teve bastante apagado nos últimos anos. Olha, eu fui ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, fiz um trabalho magnífico lá, que eu posso falar o tempo todo disso aí. Fui ministro de Comunicações, também fiz esse trabalho, né? Lembra que eu sou o único astronauta profissional do hemisfério sul da Terra, não é fácil chegar lá, eu tenho uma carreira toda atrás, né? Eu fui treinado para combate, eu sou um piloto de combate. Então, toda a minha formação, toda a minha carreira, na verdade, eu tenho mais preparo do que muita gente lá, vamos colocar dessa forma, né? Sem dúvida nenhuma. E se eu assumir esse Senado, o Senado vai mudar realmente, de toda maneira que você pode imaginar, né? Agora, o fato de eu não aparecer falando muita coisa não quer dizer que eu não esteja fazendo essas coisas ali junto com os outros senadores, né? Eu sou um parceiro ali dentro desse contexto. E agora eu tenho a capacidade, sim, de liderar e liderar muito bem esse Senado. Agora, se o pessoal quiser continuar a mesma coisa com o Davi, é outro assunto. Mas eu coloquei aqui a minha candidatura para isso. Vamos falar da eleição, propriamente dito. Há 2 anos a gente teve o senador Rogério Marinho, um abraço para o senador Rogério Marinho, como candidato à presidência do Senado, né? O senador Marinho é alguém que está na política há pelo menos 24 anos, tem bastante traquejo e evidência política também. A prova disso é que ele teve uma das maiores vitórias nas eleições de 2022, venceu um estado em que o Lula ganhou com folga, e ele não conseguiu vencer a eleição para o Senado. Ele tinha chance de vitória, eu mesmo acreditava que fosse possível ele vencer, mas ele não conseguiu vencer, né? Acho que teve 33 votos, alguma coisa do tipo. O que te faz crer hoje no PL com 14 senadores, sendo que o partido não apoia a sua candidatura? O que faz o senhor crer que é possível vencer? Coerência, integridade, né? Uma coisa que eu estou sentindo muita falta muitas vezes aqui. Eu estive na Paulista, eu estive com a população, eu conversei com eles, eu vi exatamente as demandas que eles têm e, presta atenção, eu vi exatamente isso, é isso que eu estou trazendo, né, para dentro dessa minha candidatura. Lembrar que quando eu apresentei a minha candidatura de forma independente, deixa eu contar essa história que é importante o pessoal entender, né? Até outubro, final de outubro, basicamente tinha a candidatura do Davi Alcolumbre, o que é inaceitável. A gente precisava de uma candidatura de direita. Eu conversei com diversos dos parlamentares de direita ali. Ninguém se prontificou a se candidatar. Aí eu fui falar com o Valdemar, né? Falei, Valdemar, a gente precisa ter uma candidatura de direita e eu apresento a minha como independente justamente para não prejudicar qualquer acordo que o partido tenha ou venha a ter, né, com o Davi ou com qualquer outro candidato, porque eu acho que isso aí a gente precisa se apresentar no momento do combate. Ele falou, ok, não tem problema, né, mas você vai ficar decepcionado. E realmente eu fiquei decepcionado com muita gente, né, e isso é sem dúvida nenhuma das coisas que você aprende durante esse período. Naquela candidatura do Rogério Marinho, que eu votei nele também, nós tínhamos uma candidatura que era para do partido, era uma candidatura do partido. E perdemos,
né? Fizemos 32 votos, mas houve aquela retaliação para o partido como partido. Eu tive o cuidado de apresentar a minha independente, justamente para não prejudicar o partido. Falei até com o Alcolumbre, falei, olha, eu vou apresentar minha candidatura, que é importante a gente ter lá uma candidatura de direito que defenda as pautas que eu sei que você não defende, né? Por exemplo, colocar impeachment de ministro do STF, você não vai colocar, eu vou colocar para funcionar. Você certamente não vai ser a favor da anistia, eu sou a favor, a gente vai colocar, então ele precisa ter outro nome. Então eu vou colocar lá o meu nome, e assim foi. Mas desculpa, senador, eu queria que o senhor explicasse como que o senhor acha que vai conseguir ganhar a eleição com 14 votos do PL, sendo que o próprio partido não apoia a sua candidatura e o maior líder político do partido não apoia a sua candidatura. Você lembra quando entrou o processo de impeachment no ano passado, né, com mais de 150 assinaturas de deputados, mais de 1,5 milhão de pessoas apoiando? Você lembra que teve uma relação de aproximadamente 36 senadores, né, e o meu nome estava lá também, né, que disseram que apoiam esse período. Você acha coerente que esses senadores agora votem no Alcolumbre? Eu acho que não. Então, se cada um deles votar da forma como tem que... como ainda assim o senhor não ganha a eleição. Precisa de mais 5. Né? Esses outros 5 a gente consegue na conversa. Eu tenho conversado com muita gente. Não pensa que é assim. Eu tenho conversado com muita gente. A gente tem outros apoios também. Ou seja, é possível, sim. O que não é possível é não se candidatar, não estar lá. Aí você torna impossível ganhar. Agora, o fato de estar ali te dá essa oportunidade. E outra coisa, eu prefiro morrer, prefiro morrer em pé do que viver de joelhos. Isso aí lembra, de novo, da minha formação. Eu sou um piloto de combate. Muita gente fala. Quando chega na hora, então põe o pé nesse avião, aí sobe lá, né, e arrisca sua vida para fazer alguma coisa, vai lá combater o inimigo, mesmo se você tiver em menor número, aí você vai ver onde tem os corajosos, onde tem os covardes, aqueles que só falam. Então, essa é a diferença. Eu não fico falando, eu vou lá para fazer a coisa, eu vou fazer isso aí. Eu estou esse período todo aqui lá, 300 projetos de lei não é pouca coisa. Não existe só essa pauta no Brasil, a gente tem que defender uma série de pautas. Não é? O pessoal fica só questão de prioridade, né, senador? Se projeto odontológico entra na frente de questão de liberdade de expressão. Mas eu quero perguntar ao senhor o seguinte. Ele está em paralelo. Precisa acontecer isso aí. Mas a gente tem que trabalhar com as coisas em paralelo. Isso é uma característica das pessoas inteligentes. Você não pode trabalhar com uma coisa só, focado naquilo lá só e não fazer outras coisas. O Brasil precisa seguir. E eu estou fazendo exatamente isso. Cadê os outros que falaram tanto da coisa? Cadê a candidatura? Cadê as defesas? Agora tá eu, Girão, só. E aí? Deixa eu perguntar uma coisa, ao senhor, justamente sobre essa candidatura. Em 2018, o senhor foi candidato a deputado federal pelo PSB e chegou à suplência com 43.707 votos. Depois foi eleito na chapa do ex-senador Major Olímpio como segundo suplente no Senado pelo PSL. Aí o presidente Bolsonaro apostou no senhor e a sua vida política mudou bastante. O senhor saiu de suplente de deputado e senador direto para o Senado da República, pelo estado mais importante do Brasil, como o senhor disse, com 11 milhões de votos. Não seria exagero dizer que o senhor foi eleito porque contou com o apoio do presidente Bolsonaro, que sempre gostou muito do senhor. Logo, o senhor está debaixo da liderança do presidente Bolsonaro. Dito isso, a minha pergunta é, como que o presidente Bolsonaro enxerga a sua candidatura? Porque eu vi alguns vídeos duros dele, mas eu queria saber do senhor como é que o senhor acha que o presidente Bolsonaro enxerga a sua candidatura. Olha, eu conheço o Bolsonaro já há muito tempo. É amigo meu desde o começo da década de 2000. Né? Nós trabalhamos juntos justamente na questão da estação espacial e outras coisas. Então, quando você tem um amigo, né, você deve ter alguns, você não vai concordar com ele em tudo, porque senão você não é amigo, você puxa saco. Então, a gente precisa ter, né, esse trabalho em conjunto. Às vezes ele concorda comigo, às vezes não, às vezes eu concordo com ele, às vezes não, mas tem que ser esse voto de confiança. E o que acontece? Né? Ele sabe que ele pode confiar em mim porque eu nunca fiz qualquer coisa que fosse contrário àquilo que a gente conversou desde o começo. O que eu estou fazendo aqui é seguir exatamente na mesma linha. Né? Então, naquele dia que ele falou aquilo, era o dia da posse do Trump. Provavelmente ele estava meio chateado também. Mas o fato é que... Mas ele ligou para o senhor para pedir para o senhor retirar a sua candidatura? Lembra que ele foi candidato
a presidência da Câmara 4 vezes. E isso foi uma das coisas que me motivou, inclusive, me inspirou a ser candidato agora. Mesmo que ninguém te apoie, mesmo que você está sozinho, mas você tem que colocar ali a sua opinião, por que você está ali. E você tem que respeitar a população. O senhor não acredita em se colocar debaixo de uma liderança política? O senhor não acha que política tem que ter unidade debaixo de uma liderança, não? Depende. Se alguém chegar para mim e falar o seguinte, olha, você vai votar a favor do aborto, você tem limite dentro dos seus princípios. Aí você rompe com a liderança. O senhor está rompendo com o presidente Bolsonaro? Não entendi. Nesse caso, se alguém pedisse, por exemplo, para eu, Paulo Figueiredo, se estivesse debaixo de uma liderança, apoiar o aborto, eu imediatamente romperia com essa liderança, porque essa é uma pauta muito cara para mim. E essa é a minha pergunta. O senhor está rompendo com o presidente Bolsonaro? Negativo. Eu vou continuar junto, mesmo porque isso são duas estratégias em paralelo. Se você for olhar, tem essa estratégia que o partido escolheu, e eu respeito o partido nessa escolha, ele está ali fazendo essa estratégia, e tem a minha estratégia. Eu estou indo aqui em paralelo. Se eu conseguir ganhar a presidência do Senado, pode ser improvável? Pode, mas se eu conseguir, a gente tem a presidência de lá. Se eu não conseguir, ok, o Davi ganhou. A gente pode lamentar durante 2 anos, talvez, mas eu vou ajudar a essa estratégia que eles escolheram a funcionar. Eu vou lá continuar a fazer meu trabalho junto com eles. Não tem problema nenhum. Eu não tenho essa questão, esse tipo de rancor, emoção. Isso não existe para mim. Existe que eu estou aqui para defender o povo brasileiro. Estou aqui para defender. Mas lealdade, o senhor não considera que é importante, não? A pessoa que te alçou praticamente do anonimato político, a posição de senador pelo estado mais importante do Brasil, o senhor não acha que isso deve lealdade? Eu sou muito agradecido por ele, por ter percebido o profissional que eu era ao longo de toda a minha carreira. Lembrar que eu tenho uma carreira antes da política, né? Eu fui profissional que eu tive aí uma carreira que muita gente teria muitas vidas para poder viver o que eu já vivi, ter as experiências que eu tenho, profissionais, pessoais, assim por diante. E aí ele percebeu isso aí e me trouxe para o Ministério. E eu fiz o meu trabalho do Ministério. Depois, e o senhor não deve lealdade mais, então, à posição política de liderança dele. Esse apoio político foi, sem dúvida, importante. Mas se ele tivesse apoiado algum candidato que não tinha esse meu cabedal anterior, provavelmente não seria eleito. Ou seja, não é uma coisa só, é um conjunto de fatos que levam, né, a ter sucesso ou não em algum tipo de empreitada que você quiser fazer na vida, né? O presidente Bolsonaro ligou para o senhor pedindo para o senhor retirar essa candidatura? Não ligou, não. Tem certeza, senador? Absoluta. Eu tenho meu telefone, ele não me ligou, não. O senhor tem certeza? Porque o senhor sabe que eu sou um jornalista com bastante acesso à informação. Pois pode procurar. Ele não me ligou, não. Eu não falei com ele sobre isso. Não falei com ele. Nós falamos, sim, no dia depois da minha candidatura, né, que aí na reunião do partido eu expus a minha insatisfação em querer apoiar o Davi Alcolumbre, né, e ponto. Isso aí foi o que aconteceu lá. E ele não pediu para o senhor retirar sua candidatura? Na hora ali, ele ficou muito insatisfeito do fato de eu ter a minha candidatura, mas não me ligou, não. Naquele momento ali, foi o que ele me falou isso. Eu falei para ele exatamente isso que eu estou falando. Eu não concordo em apoiar o Davi Alcolumbre. Ele me conhece há muito tempo, pode até me chamar de cabeça dura, etc., né? Mas é o tipo da pessoa que ele vai querer, ou você vai querer, que esteja do seu lado, né, num combate real, que não muda de opinião. E eu não mudo de opinião. O senhor não acha que assim o senhor está ficando com peixe de traidor do presidente Bolsonaro? Minha pergunta mais objetiva é a seguinte: o senhor acha que o senhor tomaria essa postura idêntica se a sua reeleição fosse no ano que vem? A mesma. E se o senhor não fosse contar com o apoio do presidente Bolsonaro? Exatamente a mesma, que o que me leva a fazer alguma coisa é justamente os meus princípios e os meus valores. E ele sabe disso, que não muda. E eu estou fazendo isso, inclusive, para ajudá-lo. Lembra que tem o processo da anistia, lembra que a gente quer que ele seja o candidato do partido em 2026, e se ter um presidente do Senado, isso aí ajuda e muito. Ou seja, eu estou trabalhando exatamente na mesma direção, né? Agora, essa questão de, olha, você está traindo alguém, é negativo. Eu estou trabalhando para aquilo que a gente sempre fez, né? Eu poderia falar a mesma coisa. Pô, vocês estão traindo a população que o tempo todo estava apoiando. O senhor acha que o presidente Bolsonaro está traindo a população? Sim, sem dúvida. Votar no. O senhor acha que o presidente Bolsonaro está traindo a população brasileira? O presidente Bolsonaro? Olha, eu não concordo em apoiar o Alcolumbre. Isso aí, você pergunta para todas as pessoas. É uma pergunta objetiva, sim ou não? A gente vai falar assim, pô, peraí, o tempo todo a gente está falando na direita, nas pautas da direita, e agora a direita vai apoiar
o outro candidato ali, pode haver uma estratégia ou outra, mas... então, sim, o senhor acha que o presidente Bolsonaro está traindo? Eu estou tentando entender a sua posição. O presidente Bolsonaro está traindo a população, essa a questão? Ele está com uma estratégia errada na intenção certa. Ou seja, só que essa estratégia eu não acredito que vai funcionar. Então... Mas é que o senhor acabou de dizer que aqueles que se posicionam dessa forma estão traindo a população. Aí eu disse, o presidente Bolsonaro está se posicionando dessa forma. O senhor é um cara muito inteligente, bom em matemática, o senhor sabe que se A, então B, B, então C, A, então C, né? Não, se você está mudando a opinião que você se colocou ali para a população, na verdade, você não diria traindo, porque essa palavra é muito ruim, mas você está usando uma estratégia... O senhor que usou a palavra. Para tentar, você está usando uma estratégia ruim para tentar resolver um problema anterior. Ou seja, isso não é a coisa mais lógica, do meu ponto de vista. Eu entendo as duas posições, senador. O que eu quero entender é o seguinte, as pessoas que estão apoiando a candidatura do Davi Alcolumbre, elas estão traindo o Brasil ou elas estão adotando uma estratégia equivocada? Elas estão adotando uma estratégia equivocada, trabalhando contrário àquilo que elas sempre falaram. Basicamente é isso. Tá certo, senador. O senhor fica à vontade para fazer considerações finais e dizer ao público eleitor brasileiro o que o senhor espera deles. Olha, gente, o que eu espero é o seguinte, que esses senadores que votaram ou que colocaram o seu nome a favor do impeachment, esses 36, agora eles mantenham a sua coerência, não trabalhem contrário àquilo que eles falaram, né, e votem no candidato da direita. Tem o Girão, nós estamos juntos nisso aí, então não tem esse problema. Agora, o que não pode é a gente continuar nesse marasmo, continuar fazendo nada com relação ao que acontece ali no Senado, né? E para isso nós vamos ter que ter mudanças. E é isso que eu estou falando aqui, sobre mudanças. Agora, o que a gente também não pode fazer, e o que é punido com morte em tempos de guerra, é tiro amigo. Então, a gente está, de certa forma, quando o pessoal fala que a direita é dividida, é que a gente ataca aqueles que estão nos defendendo. Isso é uma coisa que é inaceitável, né, numa manobra de guerra. E eu fico muito chateado em ver, né, pessoas que a gente espera que defendam os interesses da direita, justamente, combaterem contra aqueles que estão fazendo a mesma coisa. É triste, mas faz parte. Como o Valdemar falou, ele falou assim, olha, você vai ficar decepcionado com muita gente. Eu falei assim, olha, é melhor ficar decepcionado com os outros do que ficar decepcionado comigo. E é isso que eu estou fazendo. Obrigado, Paulo. Tenha um bom dia. Eu aproveito, senador, eu fiquei com uma dúvida aqui. O senhor falou que não gosta da divisão, mas pelo que eu entendi, tinha uma liderança com posicionamento e o senhor abriu uma posição divergente de divisão. Quem causou a divisão? Eu não causei divisão nenhuma. Minha candidatura é independente, eu estou trabalhando para as mesmas... Mas independente, justamente, não é, por definição, algo que não depende, portanto, que divide o que estava junto? Negativo. Nesse caso, negativo, que o objetivo é exatamente o mesmo. Então, quem vê essa divisão é porque está querendo... Então não há divisão. Não há divisão. A gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Tá bom. Muito obrigado, senador. Obrigado pela entrevista. A discussão é bastante importante para o Brasil. Sucesso aí. Sucesso, né? Sucesso também, senador. Desejo enorme sucesso nos próximos 6 anos e faço o apelo aqui, em nome de milhões de brasileiros, que o senhor se dedique à pauta central do Brasil, que é a de liberdade de expressão e do retorno da democracia ao nosso país, trazendo accountability para o nosso Poder Judiciário. Eu espero que as pessoas prestem mais atenção, né, sobre as coisas que acontecem realmente, né, e as coisas que estão sendo feitas. Isso é importante. Um abraço aí para vocês. Tchau, tchau. Um abraço, senador.